Antes de passar ao Fernando Rodrigues, ministro, eu vou fazer uma pergunta e peço que a resposta seja tão breve quanto a própria pergunta. Não quero fazer discussão ideológica, mas há uma resposta que muitos telespectadores esperam que seja dada com clareza. O senhor acha que Cuba vive sob um regime democrático ou sob uma ditadura? Eu não vou comentar isso. Por que não? Não vou comentar isso. Augusto, tem alguém que consolidou valores muito sólidos da democracia, sou eu. Mais um motivo para o senhor poder comentar. Eu nasci no meio de uma ditadura. Perfeito. Eu só pude abraçar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, porque ele vivia no exílio. Minha mãe só conseguiu ter um parto seguro por conta dos seus colegas, a militância, ela que é médica também. Então, eu tenho um compromisso com a democracia desde o começo. Mas a pergunta é outra, se Cuba vive sob um regime democrático ou uma ditadura? Não cabe a mim comentar sobre o regime de um outro país. O que cabe a mim é o meu compromisso com a democracia, que foi construído desde o começo, desde quando eu era criança. Eu abomino qualquer tipo de ditadura, abomino o cerceamento de liberdade, abomino qualquer tipo de cerceamento da liberdade de expressão. Sou um grande defensor da liberdade de imprensa, meu respeito com a imprensa, mesmo quando recebo críticas individuais, às vezes até grosseiras, sempre mantenho o respeito com a imprensa por conta disso. Eu sou um democrata desde criança, porque eu tive desde muito pequeno, Augusto, entender o que era ditadura e o que era democracia, para poder entender por que o meu pai, que me escrevia todo mês, não podia se encontrar comigo, por que eu tinha que gravar uma fita cassete para mandar para os meus irmãos. Eu que sou corintiano, tive que falar para os meus irmãos que o Corinthians tinha saído 23 anos da fila em 77, gravando numa fita cassete, para eles e para o meu pai, fazendo um fingimento da narração do gol do Basílio, para eles ouvirem lá e entender o que era. Por isso que eu acho que só tem motivos para não simpatizar com países que não são democráticos. Eu abomino qualquer tipo de ditadura. Fernando Rodrigues. E só para registrar aqui... E depois Mário Simas. O senhor é um político jovem, tem 42 anos, mas tem um discurso bastante tradicional. Eu queria só deixar registrado, antes de fazer minha pergunta, que teve várias perguntas que eu considero, os seus telespectadores talvez também, o senhor não respondeu. Perguntamos sobre os 286 hospitais do SUS fechados, o senhor falou sobre leitos de manicômios, etc., e não respondeu. Foi perguntado sobre os haitianos que estavam no ar, que vieram para São Paulo, o senhor começou falando do problema hídrico de São Paulo, que São Paulo arrumou um problema com o Rio de Janeiro e também não respondeu. O Germano perguntou se é justo ganhar R$1.000, o senhor falou, não, o importante é que o mais problemático é que não tinha médicos. O Augusto perguntou se Cuba era ditadura, o senhor não respondeu. É o seu direito não responder. Agora, me parece um discurso muito tradicional e que, enfim, o senhor vai usar esse discurso na campanha e vai testá-lo. A minha pergunta é, o principal líder do seu partido acabou de dar uma entrevista, o ex-presidente Lula, dizendo que 80% do julgamento do mensalão foi político no Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda? Fernando, talvez eu não dê as respostas que você queira. Não, o senhor não deu as respostas diretas. Eu acho que quem tem que julgar se eu respondi ou não é a população que está nos assistindo. Talvez eu não tenha dado exatamente a resposta do jeito que você queria ou não. Eu sempre tive a postura, como gestor público e na minha vida pública, de nunca comentar uma decisão de outro poder. No caso, o Poder Judiciário. Para mim, a decisão da justiça tem que ser cumprida. Então o presidente Lula errou ao comentar? Eu não sei, eu não li qual foi o comentário de fato dele. Não, eu não li. É importante ver, eu não li. O que eu digo, todos os jornais deram, em todos os telejornais, está na televisão, na internet, eu não li. Talvez esteja te frustrando de falar que não li. Agora, a minha postura sempre, como gestor, e sempre vai continuar sendo, é nunca comentar uma decisão de outro poder como o judiciário. Essa é a minha postura. Foi quando eu era ministro, está sendo agora a postura que eu tenho e vai sempre continuar sendo. Acho que decisão da justiça, se tem alguém que questiona, e é direito das pessoas que foram condenadas a questionar, que questione juridicamente. Se alguém quer fazer qualquer tipo de questionamento, que faça o questionamento jurídico sobre isso. Essa é a minha postura. Mário. Ministro, nós temos aqui